Olá a todos. O Café com Educação que nós estamos preparando para vocês, ele na realidade vai ser um conjunto de 3 cafés, de 3 conteúdos, onde nós vamos falar sobre educação, vamos falar sobre inovação e vamos falar sobre o uso de tecnologias, isso tudo dentro de um processo de aprendizagem. Nós vamos começar a nossa conversa, aqui, o nosso bate-papo, vendo algumas imagens de uma sala de aula tradicional, utilizada ainda na grande maioria, essas imagens que vocês estão vendo aí, na grande maioria das classes que ainda hoje utilizam esse processo para ministrar a educação, para entregar as suas aulas. Na sequência, a gente vai ver alguns trechos de um vídeo de um ambiente universitário que utiliza uma metodologia ativa de aprendizagem, onde professores e alunos, nesse vídeo, relatam experiências agradáveis e exitosas, positivas desse tipo de abordagem. What I'd like to do is look at each of these areas, since we're saying there's appropriate times to use them, right? Right times to use them, and times when it's not. We teach the theory that goes along with high-performance work groups. So students actually learn the theory and they have an opportunity to practice creating and making their own high-performance work group. Talk about the fact that it's really important. Teachers sometimes generally have this persona of, I'm the teacher, you're the student, I know everything. While in this class it was completely different. So conflict then can... Not having a front of the class means also that you don't have a back of the class. And you don't have a fixed place for the professor to sit. That moved me a little bit out of my comfort zone. I tried to stand in different parts of the classroom so that all of the students would be more physically close to me at one time or another. The round tables have an amazing impact on the teams being able to face one another, to communicate, have good eye contact. Another thing about the classroom that had a big impact are the boards behind the tables for the students to work. We use them regularly. It was a wonderful opportunity for the whole team to work together. The students took turns writing, and I think it also made them more confident about speaking out and being in the whole classroom. I mean, that for me was very different. Usually there's a big deal, oh, who's going to be the spokesperson? It's always the same people. But I find the design of the room gave us an opportunity for more of an equality. I think the students, all of the students, felt more engaged. E aí a gente pode ver que é uma classe onde o aluno já vem com o conteúdo previamente estudado, ele recebe um tema, o professor ele fica posicionado no centro da classe, ou seja, ele não está no fundo da sala de aula, como a que a gente viu anteriormente, a imagem anterior, e você vê que são poucos recursos, mas eles são recursos efetivamente utilizados para entregar uma experiência de aprendizagem que garanta um resultado lá no final positivo, pelo que eles dizem aqui. O que nós queremos discutir a partir dessas imagens, a partir dessa visão, no primeiro café que a gente vai realizar hoje? A gente vê que o conteúdo ele é algo absolutamente importante nas estratégias de aprendizagem, certo, professora Vanessa? E a gente precisa discutir um pouco o peso disso, porque recentemente, no último ciclo do ENAD, independente do ENAD ser bom ou ruim como método de aprendizagem, não vamos questionar isso, ou melhor, como avaliação, não como método, mas como avaliação, mas é o que a gente tem. Ele reflete, na realidade, um momento, um resultado. No último ciclo, em 2017, 46% dos cursos avaliados tiveram conceito entre 1 e 2. Ou seja, no caso do EAD, é muito grande, é muito importante, muito significativa essa informação. Atualmente, a gente tem, como nós vimos nessas classes, nessas 2 classes, sobretudo na última, a gente tem inúmeros recursos tecnológicos e metodológicos que vão apoiar esses profissionais de educação na transformação desses conteúdos que nós falamos, que são essenciais, em capacidades e competências para a aplicação prática deles na sociedade. Mas isso só vai acontecer se a gente conseguir engajar os alunos, e as estratégias que a gente utiliza que vão servir para você chegar nesse estado final de coisas ou nesse produto final.
E a gente quer trazer aqui 3 grandes questões para discutir, né? Hoje, eu e a professora Vanessa aqui no nosso café. A primeira questão é por que os nossos resultados de aprendizagem não refletem essa profusão, essa multiplicidade de conteúdos e de estratégias enfim, de metodologias que a gente tem disponível para nós hoje. A segunda questão, que está um pouco intrincada com a primeira, é o EAD, a educação à distância. Pela sua natureza de mobilidade, facilidade de acesso e de ser expansível, isso não deveria ser um facilitador ao invés de ser um complicador? Né? E a gente viu que o resultado não foi bom. E a terceira questão, que a gente vai procurar responder o bloco todo de uma vez, né? Se o conteúdo é o que nós precisamos transmitir para o aluno, a gente não tinha que ter uma estratégia para utilizá-lo, para fazer essa transmissão? Então, dito isso, eu e a professora Vanessa vamos discutir um pouco sobre isso. Eu gostaria de que você iniciasse essa discussão tentando dar um enfoque na primeira questão. Por que os nossos resultados não estão refletindo, já que a gente tem tanta tecnologia hoje? Bom, olá pessoal. É uma pergunta assim, que nos leva a uma reflexão, né, profunda, porque a gente está caminhando, né, estamos caminhando sempre para as melhores práticas, né? A gente percebe que a educação está sempre discutindo, né? Nós estamos sempre olhando os nossos vizinhos, tentando trazer essas práticas, né? Nós vimos agora no início desse café, né, imagens que retratam salas de aulas que ainda existem, né, que ainda são práticas exercidas, né, no nosso dia a dia. Vimos aí uma prática de fora, né, mostrando a questão da metodologia que leva a uma aprendizagem ativa, que é o que se vem discutindo muito hoje, né? Acho que se a gente fizer uma pesquisa em assuntos e temas, hoje o tema sala de aula invertida, metodologia ativa, ensino híbrido, ensino blend é o que mais tem sido discutido, né? E porque disso tudo ainda não está refletindo, né, nos bons resultados, ou não está ainda entregando aquilo que a gente vem buscando a cada dia, que é a excelência desse ensino, dessa aprendizagem, dessa formação. E aí, professor Lordelo, o que nos faz a refletir nesse momento e quais os pontos que a gente pode abordar aqui? O primeiro dele está na elaboração desse conteúdo, né? Então, por quê? Porque a gente tem conteúdos, nós temos recursos, nós temos metodologias, nós temos docentes, nós temos estratégias, mas tudo ainda de forma desassociada. Eles ainda não conseguem conversar por um único propósito, que é a formação desse indivíduo. A gente usou aqui os dados do ENAD, mas o ENAD nada mais é do que reflexo. É um reflexo, né, dessas práticas desassociadas. Então, acho que o nosso maior desafio hoje, enquanto pessoas que queremos, né, promover a educação de qualidade, produzir conteúdos de qualidade, é pensar como nós vamos conseguir, né, tirar essa coxa de retalho que hoje está lá. Então vamos pensar na questão da coxa do retalho mesmo, um monte de retalhinho costurado que até consegue, né, o seu objetivo, que é cobrir alguma coisa. Vamos pensar no conceito de coxa, mas que para ter de fato, né, um trabalho realizado com sucesso ou com êxito, é você ter lá o famoso crochê que é o entrelaçar, ou seja, conteúdo, recurso, metodologia, ferramentas tecnológicas, docentes, todos eles precisam estar entrelaçados num único propósito. Com isso, a gente precisa discutir um pouco mais como essas metodologias ou como esses recursos estão sendo implementados, eles estão sendo utilizados no dia a dia. Porque a avaliação, ela reflete um processo, e não só um único momento. Então, se o meu aluno ele não está acostumado a ter uma vivência como essa do vídeo que nós vimos, não é através de uma avaliação ou de uma prática desassociada no contexto mercadológico, por exemplo, que vai fazer com que esse indivíduo de fato se destaque ou de fato entregue aquilo que nós gostaríamos de entregar. Entendi. Então, o nosso maior desafio é pensar nessas estratégias.
A gente às vezes fica discutindo algumas questões e a gente esquece do básico, que está na estratégia. Eu defini a metodologia, eu defini o conteúdo, mas lembrando que o conteúdo na EAD ele precisa de estratégia, porque o conteúdo é ele que conversa com o aluno, no primeiro momento. Claro que você tem um trabalho de tutoria, tem um trabalho docente, você tem todo um trabalho, mas como ele é, né, a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer lugar, e você impulsiona o aluno a ter essa interação, o conteúdo ele precisa impulsionar a isso. Quer dizer que então, na EAD, quer dizer, o fato do resultado no EAD não ter sido bom, muito provavelmente, né, a primeira estratégia, que é a estratégia do conteúdo, ela pode não ter sido bem dimensionada, Sim. Não ter sido bem entrelaçada dentro das demais estratégias. É um pouco por aqui que a gente está discutindo. Isso, e para ilustrar, quem trabalha com produção de conteúdo vai me entender nesse momento, que a primeira pergunta que as pessoas fazem para nós, que produzimos, que elaboramos, que construímos, é assim: um conteúdo de 30 horas tem quantas aulas? Né? Quanto um conteúdo bem elaborado, ele precisa ter de quantas páginas? Parece questão de provas. Né? E, na verdade, a preocupação não deve estar no número de laudas ou no número de páginas, e sim o que você quer com aquele conteúdo. E aí, quando você para pensar nesse conteúdo e elabora esse conteúdo, o número de páginas, o número de laudas é consequência. É a mesma coisa que um conteúdo de 30 horas de vídeo tem que ser 30 horas de vídeo. Não? Então, assim, a gente, não é essa conta matemática que a gente faz. Então, a estratégia, ela precisa estar, desde a hora que o professor conteudista para separar os conteúdos pertinentes e necessários para aquela abordagem, para aquela disciplina. Naquele momento, ele já tem que pensar na estratégia final lá daquela sala de aula da professora. Porque senão, de novo, eu tenho conteúdo, eu tenho metodologia, eu tenho recurso, eu tenho professor. Está cada um num canto e eles acabam não conversando. Então, essa conversa, esse entrelaçar dessas estratégias, pensando no conteúdo, na aprendizagem e na aplicação. Né? A gente precisa, de fato, o perfil do egresso, ele não pode ser só uma parte do projeto político-pedagógico, ele tem que ser, de fato, aquilo que eu quero entregar. Para isso, como que o meu indivíduo está sendo trabalhado no dia a dia dessa sala de aula? Seja ela virtual, presencial, né? O que está sendo trabalhado, o que está sendo fomentado. Então, às vezes a gente cobra um protagonismo do nosso aluno, ou diz que o protagonismo tem que estar com ele, mas a gente não dá, a gente continua segurando, porque a gente não promove, a gente não propõe, a gente não traz estratégias. E quando a gente para pensar nisso, a aprendizagem, né, a teoria da aprendizagem, vai falar disso tudo. Se a gente pensar lá em Montessori, eu vi o vídeo, a primeira coisa que me remeteu foi alguns anos atrás, quando eu era professora de educação básica, na teoria montessoriana, é aquilo ali, é círculo, é troca, é trocar com o outro, é recursos básicos, né? Você tem um recurso ali que seja básico, você não precisa de ter grandes recursos, mas você ter aquilo que de fato entrega, que aquilo promova, você ter ali momentos de liderança, um falando, o outro contribuindo, o outro, então essa troca. Então, na hora que eu vi o vídeo, a primeira coisa que me remeteu foi a teoria montessoriana, que é a exploração, que é a vivência, que é a troca com o outro, e você vai gerando aprendizagem. Ou seja, professor, nós não estamos falando de nada novo. Não. A gente está falando exatamente da utilização adequada desses recursos. Você pode ter muito recurso tecnológico, pode ter zero recurso tecnológico, mas se você souber criar estratégia para que esse conhecimento que você quer passar seja transformado em aprendizagem para o teu público-alvo, esse é o ponto, essa é a chave. E o conteúdo é fundamental dentro desse contexto. É porque ele, na verdade, é o norteador desse trabalho. Perfeito. Né? Se o conteúdo for desinteressante ou não tiver aplicabilidade, todo o restante da estratégia está comprometido. Você acaba queimando uma etapa. Por exemplo, o vídeo que nós vimos um trecho dele, eu recomendo que todos vejam na íntegra, se anteriormente o contato desse aluno com o material, antes de chegar àquela sala de aula,
não for uma experiência que já chame a atenção dele, que já fisgue ele de alguma maneira, o seu interesse, você já queima uma etapa. Aí você gasta mais tempo, porque aí dentro da sala, aquela professora que está circulando, ela tem que provocar aquilo que de repente é o conteúdo. Mas vamos lembrar, falando em EAD, você não tem esse momento. Não tem, perfeito. Então o conteúdo, ele tem que fazer essa entrega. O estímulo tem que ser do próprio conteúdo. Ele tem que fazer com que o indivíduo leia ou assista, né, através de um objeto de aprendizagem, sinta vontade de continuar, de passar para a próxima etapa, de explorar aquele material. É uma estratégia de game. Estratégia de game. E nós estamos acostumados a isso, né? Hoje, cada vez mais, você vivia nós vivíamos numa sociedade ou num modelo social muito para dentro. Hoje, cada vez mais para fora. Tem o seu lado bom, o seu lado ruim, mas vamos ficar com o lado bom, né? Já que é o para fora, como que eu estruturo o meu aluno para aplicar esse conteúdo? Porque a gente percebe ainda muito que tem práticas que estão começando a ser bem interessantes, mas que está morrendo na exposição, está morrendo na continuidade, está morrendo na aplicação. Porque quando o indivíduo ele vê aquela construção, aquela experiência sendo exposta, sendo compartilhada por outros, ele se sente motivado a continuar esse ciclo, de estar sempre em busca de uma nova experimentação, de um novo desafio, de uma nova aprendizagem. Então, é esse ciclo que a gente precisa, na verdade, hoje estar discutindo. Então, eu acredito, professor, que ainda a gente não estejamos com os resultados, né? E a gente ouve, é preciso dar um puxãozinho de orelha nos dirigentes, porque a gente ouve aí uma inversão um pouquinho do que era o EAD. Porque se a gente lembrar, o EAD, ele teve o melhor resultado do ENAD no início. Sim, sim. Mas dali você ainda tinha uma preocupação com conteúdo, com plataforma, com recurso, com isso, com aquilo. Depois que EAD não é mais algo novo, né? EAD não é algo novo mais. A educação à distância não é uma metodologia nova. Ela está aí, ela está em cada esquina, ela está em cada lugar, ela está em cada momento. E aí, achou-se que escalar era a única preocupação. E aí a gente perdeu aquela essência do conteúdo. É muito importante, muito legal esse ponto que você está tocando, Vanessa, porque escalar é uma consequência de você ter um modelo pronto, testado, validado e aprovado. A gente ainda está em construção, que veja, não nos faltam recursos. Não é? Cada um dentro da sua própria capacidade de ter recursos próprios, não nos faltam esses recursos. No geral é isso, né? Hoje todo mundo pode ter acesso à internet, excetuando, né, lugares muito, muito distantes e sem acesso. No geral, os grandes centros e mesmo as periferias têm acesso. Sim. Então é possível você utilizar bem a tecnologia, mas acho que a gente ainda não tem um modelo testado e com consistência, com repetição, para você entender onde estão os defeitos e fazer as correções, validar e aí escalar. Eu acho que é um pouco do alvo ao tiro, né? E não do tiro ao alvo. Eu gostei desse ponto que você abordou. Mas dentro dessa discussão, que nós vamos prosseguir nos nossos próximos vídeos, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre uma questão que eu vou deixar aqui, não é spoiler, mas é uma questão de quem é a responsabilidade de inovar. É do dirigente, é do professor, é do aluno, é do conjunto da obra. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas eu queria só fazer um fechamento aqui. Então, pelo que eu entendi da tua fala, e pela nossa própria prática, né, atuando nas instituições onde nós atuamos, onde nós podemos auxiliar, a gente basicamente tem 3 tipos de estratégia para se conseguir um resultado relevante ou resultado que se quer alcançar dentro da educação e, sobretudo, na educação à distância. Dando foco na educação à distância, a estratégia importante, a primeira e a mais importante, talvez, é a do conteúdo. Sim. Onde aquele aluno que está em sala de aula ou não, no ambiente virtual de aprendizagem, ele está interessado e você precisa fazê-lo aderir. Ele sai de se a gente puder chamar isso, de um funil, né, de aprendizagem, e a educativa propõe esse funil, né, uma das nossas propostas metodológicas. A primeira etapa, a primeira camada desse funil é o aluno interessado. E aí as estratégias de conteúdo, né, dentro de um contexto, né, cada instituição, cada local tem o seu contexto,
tem a sua linguagem própria, tem a sua forma de se comunicar. A gente migra esses alunos de interessados para alunos que aderiram à proposta. Essa é a questão que a gente endereçou aqui. E aí depois a gente muda, né? Quer dizer, havendo adesão à proposta do conteúdo, a estratégia evolui para a estratégia da aprendizagem, ou seja, é da retenção desse conteúdo. E aí, dentro daquilo que a gente viu, né, fala um pouco dessa estratégia de retenção de aprendizagem, que dentro do nosso funil ainda é uma outra etapa, né, uma outra camada. Fala um pouco sobre ela. É importante porque quando você propõe uma atividade, né, você leva o aluno, né, você já pensou lá o conteúdo ele está bem elaborado, ele vai levar o indivíduo a essa prática. Quando ele vai para a sala de aula, ou virtual, presencial, mas vamos tentar aqui no virtual, por exemplo, você tem ações que você pode realizar com esses alunos, né, de levá-lo a explorar esse conhecimento, a explorar esse conteúdo, através das elaborações desses desafios. Né? Então, o aluno precisa se deparar com atividades dentro das plataformas, por exemplo, que o levem a questionar, a construir um conhecimento, a trocar com o colega. Sim. Isso é o que é interessante das novas ferramentas e dos recursos que nós temos hoje. Porque você consegue fazer esses ambientes de troca dentro dos ambientes virtuais. Então, a atividade, essa retenção, e aí o que acontece? Na medida que o aluno vai entendendo, experimentando, vai construindo, e ele vai vendo o significado daquele texto que ele leu anteriormente, daquele vídeo que ele assistiu, daquele, de repente, daquele material a mais. Ele vai fazendo as conexões dele. Ele vai fazendo as conexões. E aí, quando ele vai percebendo, vai gerando o que a gente chama dentro do mundo da aprendizagem, de aprendizagem significativa. Que, de novo, não é novo. Sim. Né? Que David Ausubel já falava isso. A aprendizagem, nós aprendemos pela memorização? Aprendemos. Sim. A gente memoriza alguma coisa, a gente aprende. Só que a memorização, se ela não for estimulada, ela cai no esquecimento, você não retém. Sim. Você acaba esquecendo. Quando você tem significado para aquela aprendizagem e você utiliza no seu dia a dia, você faz essas conexões, você traz para você aquele conteúdo e você não esquece. Né? Se a gente parar para pensar aqui todo mundo, quem já não tem lá o verbo transitivo direto e indireto? Para alguns que aprenderam com algum significado, não esquecem até hoje. Outros nem lembram que isso existiu na sua aprendizagem, da educação básica. Então, esse significado precisa existir. Quando ele existe? Através da vivência, da experiência que esse indivíduo tem. Entendi. E isso, quer dizer, o que a gente está falando da retenção da aprendizagem passa, como nós vimos no vídeo, né, por uma exposição do aluno, né, ele faz uma análise crítica, compartilha aquilo com o grupo, ele expõe o que ele sabe, o que ele aprendeu naquele momento, se expõe, obtém o reconhecimento, e aí nesse momento, na nossa proposta de funil, ele se engaja, ele sai da adesão do conteúdo para o engajamento com o conhecimento transmitido e, por conseguinte, a aprendizagem, que, pelo que você falou, e falou muito bem, é muito mais do que processos de memorização, mas é a vivência, né, que ele consegue trazer para dentro de si e fazer as conexões com aquilo que ele já experimentou e vivenciou. Muito legal. E a gente volta para a terceira fase da estratégia, que é a coisa do entrelaçamento, que eu gostei muito da história do novelo, né, do tricô, do crochê. É a estratégia da aplicação, que é onde você vai formar para a nossa proposta de funil a última etapa, que são as competências e capacidades. Né? E nessa estratégia de aplicação, fala um pouco sobre ela. E isso, na verdade, Lotero, ele vai complementar o que a gente está falando direto hoje, das novas tendências, que eu já falo, a gente não é tão nova, né? As tendências estão aí, já tem muita coisa acontecendo, mas aqui é o quê? Que é aquele indivíduo que consegue resolver problemas que ainda não existem. Então, assim, a gente tem falado isso direto, você olha, né, nas algumas reportagens, alguns estudos, tem aparecido isso muito, né, das novas tendências, novas profissões, né, tá todo mundo precisando ressignificar, com a avalanche da tecnologia, da internet, todo mundo está precisando ressignificar os seus currículos, as suas matrizes curriculares, para poder entregar aquilo que de fato faz sentido. Isso não pode ser discurso.
Não, isso está acontecendo. É realidade. E esse aluno, a estratégia de aplicação, quando ele entende, ele vê resultado, ele volta e quer aprender mais. Ele quer fazer de novo, ele quer fazer diferente, ele quer pensar de uma outra maneira. E ele se sente, assim, a gente está precisando devolver para essa sociedade a autoconfiança. Né? A gente está tudo tão meio, né, esquisito que as pessoas estão perdendo a autoconfiança. Então, a vida é assim mesmo, está difícil mesmo, não tem emprego mesmo, não tem isso mesmo. E já se dizia, uma pausa aqui para o nosso café, um parênteses, que em 2023 nós vamos ter uma melhora de mercado de trabalho, mas não vamos ter mão de obras qualificadas para poderem assumir as posições que estarão... assim, as novas profissões, né? Não teremos pessoas qualificadas. Então, olha, apagão de 2023 dá tempo da gente mexer em todas essas estratégias e conseguir qualificar de fato as pessoas, os indivíduos para estarem ali. Então, a estratégia de aplicação, eu preciso pensar nisso, né? De novo, perfil do meu egresso, né? O que eu quero? Eu quero que o meu indivíduo seja capaz de quê? Né? Para ele ser capaz dele, tem que ter desenvolvido uma competência. E para isso é convivência, com experiência, com troca, com compartilhar, com expor. Né? Eu tenho tido a oportunidade de conhecer algumas instituições e como é interessante, né, essa questão do aluno, como ele fala com propriedade quando ele faz parte de um projeto, de uma atividade, né? O olhinho brilha, né? A coisa fica, ele tem orgulho, ele fala, porque a gente precisa... Vamos voltar um pouquinho antes, né? Quando ele tem uma história para contar. Uma história para contar. Então, como partícipe, como alguém que é um elemento da história. Não precisa ser o protagonista, mas é um elemento da história. Então, pessoal, só para a gente recapitular um pouco aqui, né? E falar também um pouquinho da tecnologia que a gente aplica, né, Vanessa? Nesse funil de aprendizagem que a gente propõe, a gente está falando de 3 estratégias. A estratégia do conteúdo, que é a que a gente está discutindo aqui, que é a primeira e a mais importante, que é onde você pega o aluno que está interessado e você faz ele aderir à proposta do conteúdo de EAD, onde o conteúdo fala muito mais. Você não tem a figura do professor ali, você tem mediação, evidentemente, mas não tem a figura do professor. Quando ele adere ao conteúdo, ele se sente desafiado a querer um pouco mais, então ele passa por uma outra camada desse funil, que é o engajamento, e aí ele já está dentro de uma estratégia de aprendizagem, né? Onde, uma vez ele engajado, ele é estimulado a se expor, né? A trocar com o grupo, a gente viu isso no vídeo, e sobretudo a ser reconhecido por aquela contribuição que ele está fazendo espontaneamente. Aí sim, ele reforça a autoconfiança de que você falou, né? Do engajamento, ele vai à aprendizagem, retém, ele aprende, né? E daí, do aprendizado, ele precisa fazer com que isso seja prático. Como é que isso retorna para a sociedade? É através de amealhar competências e capacidades, e a gente chama isso, né, no nosso modelo, de estratégia de aplicação, onde tem estratégias para ações que estimulem a prática, a repetição e, com o passar do tempo, com a maestria, a busca de novas soluções para novos problemas, né? Então, essa é um pouco da proposta desse funil que vocês estão vendo aí, o nosso funil metodológico, e o nosso Café com Educação hoje fica por aqui, né? Nós vamos fazer no próximo café o nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre inovação. Então, a gente não quer que você perca, que você fique conosco e a gente se vê no próximo café.